de luz, nascido amor, e nos conduz a paz doce vida divina. Os registros acásticos teriam relação com os registros espirituais ou são independentes? Os registros acásicos quer dizer o seguinte: são prontuários no mundo espiritual de nossas vidas e dos mundos em que vivemos. Quando Camille Flammarion se refere, por exemplo, a planetas como o Theta Orionis, ou como se refere a Pólux, Castor, Cassiopeia, ou inclusive qualquer um do que mencionou, dos mundos habitáveis, ele quis dizer, na verdade, que é um universo extremamente amplo, ele é um universo fantasticamente, digamos, incrível, né? E eu estou aqui, interrompeu a minha mensagem, porque chegou um espírito amigo, só um pouquinho. Estamos aqui na presença de um companheiro e, impressionantemente, ele conseguiu intervir na minha condução. Isto é próprio da mediunidade, né? E ele diz assim: meu querido irmão, eu aprecio a curiosidade dos vossos espíritos em pretender dimensionar o mundo aquém, mas principalmente além de vosso planeta, que é um lugar apropriado para a regeneração das vossas almas. A dificuldade, muitas vezes, em vislumbrar essas verdades que permanecem escondidas, é exatamente o grande interesse materialista que ainda existe no interesse dos seres da humanidade terrestre. Nos propósitos espirituais, e eu vou responder a tua pergunta, irmão Ivan, os registros acásicos são, como começou o irmão a falar, prontuários da vida individual de cada espírito e da sua vida quando em coletividade. Se ele habitou a Terra, estará registrado as diversas reencarnações na Terra. Se ele passou um estágio em Saturno, terão as exigências de Saturno e assim sucessivamente, se for para a constelação de Órion, sucessivamente. Porque em universo, o ilimitado é que é o fundamental. Porque quando os espíritos superiores mostram o limitado, eles não permitem que a criatura queira vislumbrar além daquilo que se esgota. E nós precisamos mostrar o inesgotável, aquilo que é de uma dimensão superior. Então, os registros individual de cada espírito, bem como da coletividade em que viveram e dos mundos em que viveram, são como uma biblioteca individual da alma que permanece pela eternidade. Seres avançados estão contribuindo, inclusive, com o poder divino na criação e na elaboração dos planos divinos, na sua sequência universal, muitas vezes buscam, no catálogo reminiscente de suas vidas pregressas, o incentivo para compreender e para minorar a dor alheia, ao falar para seus irmãos que ainda cambaleiam nos processos evolutivos, a necessidade que têm de persistir, de redimensionar,
de insistir, porque a insistência é algo necessário ao espírito e desperta. Ele não sai com uma crisálida em direção ao voo de uma hora para o outro. Ele precisa persistir. Ele precisa resistir. Ele conduzir a sua própria alma na certeza de que um futuro promissor, sem dores, lhe aguarda com brevidade. E esses registros é uma história sentimental do espírito imortal. Como é possível, diria eu, sentar nas plataformas superiores onde habitam as estrelas maiores do universo, sem compreender que um dia eu surgi de um éter e migrei através de um pensamento inteligente, adquirindo pelos mundos afora a experiência que consolidou o meu trajeto e permitiu que eu aprendesse a sentir e a viver. Porque a viver significa transformar a existência num passaporte seguro às esferas de luz. E quando nós existimos, nós permanecemos estacionários, porque nascemos, porque vivemos, como disse o irmão, porque morremos. Precisamos mais do que isto. E eu diria aos vossos espíritos, isto é uma questão apenas de exercício mental. No inconsciente de vossas mentes estão os registros das vidas pregressas mais recentes, que com treinamento poderá lhe servir de advertência, poderá lhe servir de ensinamento. Por exemplo, alguém que insiste em hábitos destrutivos, sabedor de que lhe faz mal, e sabedor de que precisa eliminá-los, mas ainda sente que tem resistência. O que quer dizer isto? Que seu passado ainda traz essas reminiscências de algo que ele não conseguiu vencer e que, portanto, é um sinal para vencer. Porque os pequenos sinais registram grandes acontecimentos. Basta que o espírito cauteloso, este ser pensante extraordinário, não fique no automatismo da vida moderna, acordando e dormindo, sem vislumbrar, sem perquirir e sem redimensionar os seus objetivos espirituais. Então, eu cheguei para lhes dizer que é muito importante o que estáis a fazer. Perguntar, refletir, mas, sobretudo, decidir para que o amanhã, que não tarda, não visite os vossos espíritos, trazendo a noite de escuridão longa, do infortúnio, da ilusão e das peregrinações nos labirintos dolorosos, da dor das almas sofredoras. És responsável, sim, pelo teu destino. Cabe a ti, sim, decidirdes. E se achais que esta ocorrência momentânea que estou a te dizer pode ser algo que poderá ser compreendido como fantasia, eu, como espírito, a caminho da luz, não tenho mais a preocupação de aplausos e muito menos de entendimentos daqueles seres que ainda não despertaram para a singularidade que a luz é capaz de produzir nos nossos caminhos. O que me traz é um sentimento fraterno de amor, respeitando o julgamento
daqueles que inoportunadamente não vislumbraram e não acordaram o suficiente para compreender. Eu venho aqui para lhes dizer com respeito, humildade, mas com muito amor, que esta é a vossa hora, este é o vosso momento. Conhecer, sim. Descobrir, sim. Perquirir, sim. Mas redimensionar tudo isso num conhecimento que sente. Porque ao sentir, trazes o impacto à tua alma, a fim de despertar-te para seguires os caminhos extraordinários que te levam com passos seguros às dimensões maiores, onde habitam espíritos repletos de luz. Esta é a minha contribuição, e eu posso lhes dizer neste momento que eu poderia deixar um nome impactante. Eu poderia deixar para vocês a pergunta: que espírito é esse que trouxe mensagem de dimensões extraterrestres? Mas o meu nome já foi esquecido na poeira das reencarnações. Que importância terá um nome de um ser que apenas seguiu o seu trajeto evolutivo? Mas se quiserdes entender o que diga, eu sou um ser do futuro. Eu sou um ser que estou caminhando e te convido para, junto comigo, ir-lhes encontra a luz que liberta, que salva, que permite que a criatura seja capaz, finalmente, de viver eternamente com todos os recursos que a espiritualidade superior é capaz de permitir. Vinde, pois, a esta nave, vamos assim dizer, que vos espera, que vos quer transportar às dimensões maiores do mundo que não conheceis. Porque quando perceberdes tudo isso, serás um novo homem. Aquele velho homem sem aspirações, sem denodo, sem esforço, que acorda e dorme, é o velho passado. Eu te convido para ser o ser desperto, que não dorme mais, que segue a sua existência sem precisar de limite de tempo, porque este já é um ser que está próximo da luz. Então, eu poderia dizer que quem vos fala é um pólux, um ser cujo feixe de luz que lhe envolve vos convida a trajetar na direção deste amanhã. Nossa gratidão a esse irmão que nos trouxe uma orientação fantástica, um esclarecimento magnífico. Que Jesus te ilumine cada vez mais, meu irmão. E